ele não perde tempo não. Mas que bênção, né? Uma alegria mais uma vez estar aqui. Eu tenho sentido da parte de Deus um encargo nos últimos meses de ministrar à igreja a respeito de louvor e adoração. Por quê? Às vezes, de novo esse assunto tal. Os pastores já falam tanto sobre adoração. E aqui tem muitos líderes de adoração, pastor Massal, né? Uma referência de tanto tempo para mim. Eu imagino que essa igreja é muito educada em louvor e adoração. Mas eu digo pela minha igreja, tá, gente? Na minha igreja pouco se sabe a respeito de louvor. E nós como igreja em células lá na Central, a gente trabalha muito com discipulado, cuidando de pessoas, né? Discipulado 1 a 1, caminhando junto, vida na vida. E a gente está muito acostumado a carregar a pessoa e conduzir as pessoas naquele trilho de consolidação, de formação, batismo, etc. E a gente aprende, né? Poxa, os princípios da palavra, as escrituras, a gente começa Romanos 12. Oi, som. Bom, a gente está acostumado a viver e conviver nesse ciclo de amadurecimento. E ótimo, é isso mesmo, a gente tem que fazer isso. Mas se você parar para pensar, pouco se fala a respeito de louvor. E as pessoas chegam numa igreja como a minha, e talvez como a de vocês também, e eles começam a participar desse trilho de amadurecimento e formação, e chega num momento de louvor como esse que a gente acabou de ter agora, e eles veem a pessoa acabou de converter, aceitou Jesus, teve uma experiência, e ali ele vê todo mundo levantando a mão, mas ele não sabe por quê, aí ele começa a fazer. Discipulado é isso, né? A gente imita mesmo, e não tem problema, tá certo, tem que imitar mesmo. Mas a gente imita e busca compreensão à luz da palavra a respeito de muitas coisas, mas pouco se fala sobre louvor. E aí você está vivendo de um lado, né? Você está amadurecendo, está se tornando um cristão, né? Consolidado, relevante e firme na fé, sua fé vem sendo amadurecida ao longo do tempo. Mas você chega num culto e muitas vezes ainda se pergunta por que eu levanto a mão, por que a gente canta, por que a gente faz isso aqui. Bom, então Deus tem trazido esse encargo para mim pessoalmente, nas oportunidades que eu tenho de eu falar um pouco sobre isso. Porque a gente faz muita coisa com entendimento à luz da palavra, mas pouco se faz de louvor como ferramenta de adoração à luz da palavra. E talvez o ministério de louvor saiba também, mas pasmem vocês. No meu ministério de louvor, eu cheguei em uma das oportunidades e eu perguntei para ele: gente, o que é louvor? Você consegue conceituar em uma frase? E eu dava para contar na minha mão. Só na matriz lá a gente tem 110 pessoas no louvor. E dava para contar na mão quantas pessoas estavam seguras em dizer o que é louvor. Então, se a gente pegar por amostragem, se no ministério de louvor já está difícil a gente encontrar pessoas que sabem e conhecem com uma profundidade maior a respeito do assunto, imagine, né, a congregação como um todo, a igreja como um todo. E eu acho que isso é importante por quê? Porque quando a gente louva com entendimento, o nosso nível de adoração vai para outro patamar. Porque o louvor é uma ferramenta importante de adoração. A gente fala muito, às vezes confunde, né? Poxa, vamos adorar o Senhor. E tudo bem, isso é adorar o Senhor. Mas a adoração e louvor são duas coisas diferentes, né? E aí, antes de eu falar de adoração e de louvor, para trazer luz a você a respeito desses assuntos, eu quero falar só um pouquinho a respeito de música, né? Ao contrário do que talvez muitos pensem, né? Muitos pensam aí que música é uma criação humana. Mas na verdade a música é algo eterno, já existe na eternidade antes da criação. Deus ele já era adorado na sala do trono por anjos, seres viventes, anciãos, né? Com cânticos, canções espirituais, de exaltação, de adoração. Imagina agora na sala do trono o que está acontecendo.
É isso que vem acontecendo ao longo de toda a eternidade. E vai acontecer para todos sempre. E um dia a gente vai chegar lá e adorar junto com aquela galera toda. Amém? Você crê nisso? Você vai? Eu vou. Eu tenho certeza. Se você não tem certeza da sua salvação, talvez hoje seja o dia de você ter sua vida marcada, né? Nessa manhã você tomar uma decisão. Então, tem uns especialistas, historiadores, dizem lá que a música, os primeiros sinais de música têm mais ou menos 60 mil anos. Mas alguém tem que contar para eles que é muito mais que isso, né? É eterno, música já existe há muito tempo. O que o homem fez foi, na verdade, pegar a música e transformar em outras coisas, para outras finalidades. Não é isso que a gente vê por aí. Mas Deus criou a música para a sua adoração, para o seu louvor. E não é à toa que a música, e aí eu vou falar um pouco de curiosidade a respeito da música, ela exerce influências fisiológicas em nós. Ela gera conexões no nosso cérebro. Né? A palavra, né? Ela tem poder de vida, de morte, ela tem poder de abençoar ou de amaldiçoar. E a música, ela abençoa ou ela amaldiçoa, porque afinal de contas são palavras com melodia, não é verdade? Então, olha só algumas, vamos fingir que você está vendo um rios daqueles lá de curiosidade. A música, ela tem, estudos científicos, tá? Tem a capacidade de interferir e regular o sistema responsável pela vontade de comer. Você acredita nisso? Sono, estado de ânimo. Ativa o principal local de armazenamento temporário da memória. Olha só que interessante isso aqui. Pode equilibrar os batimentos cardíacos. Você já percebeu, às vezes, uma música com uma batida mais forte, você começa a ficar meio ansioso, assim, o que está acontecendo aqui e tal. E aí você começa a se levar por isso, já está mexendo o pezinho, de repente você está dançando. Né? Ela estimula 4 neurotransmissores, né? Dopamina, endorfina, ocitocina, serotonina. Por que eu estou falando isso? Não, Renato, passa aí para frente. Porque Deus nos fez de modo que a gente reaja fisiologicamente à música. A gente foi criado por Deus para reagir fisiologicamente a canções. E aí quando você vem num lugar como esse e começa a adorar o Senhor, você começa a sentir uma série de coisas que talvez você não entenda. É porque o seu corpo, ele está sendo influenciado, ele está sendo tocado por uma mensagem, uma canção que está vindo ali naquela canção, que aquela canção está carregando. Nós fomos criados para louvar o Senhor. Nós fomos criados para exaltar o Deus Criador através de palavras e através de canções, através do nosso corpo, dos nossos gestos. A nossa vida é feita para louvar o Senhor. Então, só trazendo aqui um conceito sobre adoração para você diferenciar bem o que isso significa. Adoração é resposta à revelação de Deus, a revelação de quem Deus é e aos seus grandes feitos. Conheci a Deus, tive uma experiência com Ele. Então qual que é a minha resposta? É corresponder a tudo que Ele é. É corresponder a essa revelação de Deus. Porque Deus, cara, como Deus é bom. Como Deus me transformou, como Ele veio e virou minha vida de cabeça para baixo, reescreveu minha história. Eu era drogado, eu era perdido, eu era pecador, agora eu estou, sabe, Deus ele me tirou do reino das trevas, me trouxe do reino para a luz. Ou seja, a gente responde àquele que nos deu vida. É impossível não responder à verdade de quem Deus é. Quanto mais Deus é revelado em nossa vida, mais a gente sente vontade de responder, porque Deus é irresistível. E o fato só de eu conhecer cada vez mais a respeito de Deus, cada vez mais eu sou estimulado a adorá-lo. Aí tem gente que fala assim que a adoração é um estilo de vida, né? Tudo bem, é um estilo de vida, mas não é só isso. Estilo de vida é só uma das coisas que a gente vai mudar quando a gente adora a Deus. Mas a gente muda em tantas outras coisas. Estilo de vida, né? Tudo bem, é um pouco vago, mas
a gente adora a gente muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver, a nossa forma de falar, nossa forma de lidar com as pessoas, de conversar, de tratar. A gente se torna um melhor pai, um melhor filho, um melhor empregado, um melhor chefe, porque nós somos estimulados pelas Escrituras a nos comportarmos diferentes, né? Isaías 6:1-8, vamos ler rapidinho isso aqui comigo? Isaías capítulo 6, versículo de 1-8 é interessante porque ele descreve, né, de uma forma interessante a dinâmica da adoração. Então ele fala lá: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado trono, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da tua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os meus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Perceba só que do primeiro versículo ao 4, ele está tendo uma experiência com Deus. Ele está tendo um contato com Deus que ele nunca tinha tido antes. E ali Deus revela para ele toda a sua beleza, toda a sua glória, quem ele é, e ele se impacta e se impressiona com aquilo. Aí no verso 5 ele vai e reconhece a pequenez dele diante de tamanha grandeza e tamanha beleza de Deus. E cara, eu não sou nada. Eu sou um homem de lábios impuros, ai de mim. Porque diante da santidade de Deus, se não fosse Jesus no meio, né, se não tivesse a cruz de Cristo entre nós e Deus, meu amigo, a gente estava perdido. Então, ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece a sua necessidade, ele reconhece a sua limitação. E ali, nos versos 6 e 7, você percebe que ele recebe perdão da parte de Deus. Ele se rende à sua divindade, transformação de vida. O Espírito Santo começa a agir na vida dele, transformar ele de dentro para fora. Ele é marcado. No verso 8 é consagração, e ele se disponibiliza para exercer o ID, para fazer aquilo que Deus está chamando ele para fazer. Você vê um trilho: conversão, reconhecimento, né, experiência com Deus, conversão, recebimento do perdão e consagração e entrega para o ID, disponibilidade. Então, a verdade, amados, é que Deus ele quer restaurar o Éden. Ele quer restaurar aquele relacionamento que ele começou lá no início de tudo. Aquilo era um exemplo de adoração a ele. Deus ele se apresentava ali para Adão e Eva todo dia. E tinha tempo com ele, gastava tempo, conversava, ensinava, delegava coisas para ele. Vai lá, dá nome para os animais, né? Enfim, Deus tinha um relacionamento íntimo, puro e intenso com a criação. E perceba que num dado momento Adão e Eva decidiram tomar outro caminho, tomar uma decisão diferente daquilo que Deus estava instruindo eles a fazer. A única coisa que Deus falou foi: não come daquele fruto daquela árvore. Eles decidiram o contrário daquilo. Então ali ele rompe com Deus, e a gente conhece toda a história, que a gente precisou de Jesus para restaurar. Mas o fato é que adoração se trata de uma vida de discipulado, uma vida de seguir a Jesus intensamente, entregando tudo o que temos e o que somos
sem reservas, para viver aquilo que Deus determinou para nós. É muito fácil a gente se distrair. É muito fácil a gente conhecer a verdade e ao longo dos dias a gente vai se esfriando. A gente perde aquela primeira experiência que a gente teve com Deus e a gente se distrai com tantas coisas. Aí as dificuldades vêm e a gente começa a achar que na força do nosso braço a gente vai conseguir fazer tudo certinho. Mas o fato é que cada vez mais fácil a gente se afastar de Deus. É cada vez mais fácil a gente abandonar a vida de adorador e de discipulado. Lá em Salmo 115 fala a respeito de ídolos, né? E é muito sério esse salmo, porque ele fala assim: aqueles que não têm olhos mas não veem, têm boca mas não falam, aqueles que o adoram se tornem iguais a eles. E adoração a ídolo, gente, não é só o santo do pau oco lá que está na igreja católica ou na sua casa, não. Adoração a ídolo também é a gente ter outras distrações e amores que se tornam maiores do que Deus. E a gente vai se tornar como aquilo, é isso que a palavra fala. Se é uma pessoa, se é um trabalho, se são bens, etc. Então, adoração, portanto, é a expressão de entrega total e restrita de tudo que temos e que somos à vontade soberana do Senhor. Ou seja, segui-lo, obedecê-lo, submeter-se e oferecer toda a nossa devoção a Ele. Ser um discípulo. Meu filho está aqui, Benjamin, não sei se ele está aqui no salão, ele tem 5 anos de idade. E ele é um menino bom demais. Quem conhece ele sabe como ele é bonzinho, menino de coração. Você já percebe o coração dele. Mas às vezes ele faz birra. E quem é pai aqui sabe, né? O nosso sonho é que os nossos filhos sejam super obedientes, né? Que a gente fala uma vez, ele vai. Mas todo dia, quase, eu falo pro Benjamin, vai tomar banho. Aí ele fica lá, ele adora Lego, né? Fica montando Lego. Então, quando ele foca no Lego, acho que ele liga o hiperfoco dele e pronto. O mundo pode cair ao redor dele, não faz outra coisa. E ele tá lá no Lego. Filho, vai tomar banho. Tem que falar 20 vezes. Às vezes tem que ir lá e dar uma prensinha nele, tirar o Lego, alguma coisa assim. Aí ele chora, faz birra. Aí aquela coisa toda, né? Agora, o discipulado é isso. Deus, ele está olhando para a gente como um menino, como meu filho Benjamin. A gente erra várias vezes, mas ele ainda ama a gente de todo o coração. E uma hora vai. Pode até demorar. Mas o Benjamin também, uma hora vai. Uma hora ele vai começar a me obedecer. Uma hora ele vai fazer da primeira vez. Amém? Eu creio. Mas é discipulado, gente. Benjamin olha para mim, ele quer copiar tudo. Ele quer tocar igual eu, ele quer cantar. Ele pega a bateria dele lá, já está, né? Ele ama isso. Então a gente vive a mesma coisa dentro de casa. É discipulado. Jesus nos chamou para sermos discípulos. E quando lá em João 4:23 fala assim: no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esses são os adoradores que o Pai procura. Quem são os adoradores que o Pai procura? São aqueles discípulos que são obedientes. E às vezes a gente pensa assim: é a banda, é o ministério, é o meu levantar das mãos na igreja. Não, adorador é aquele que obedece a Deus. É aquele que se curva, que se submete à sua soberania. Isso é adoração. Adoração é uma vida de rendição, de entrega total ao Senhor. Agora, sobre louvor. Louvor é o significado da palavra em si. Talvez você não saiba disso, mas é elogio. Elogio é, acho que o significado mais proeminente da palavra. Você louva várias coisas na sua vida.
Você é fã de alguém, você gosta de alguma coisa. Se você anda de bicicleta, você louva as montanhas que talvez você passe, ou não sei, né? Se você joga basquete, você louva o esporte. São coisas que você elogia, que você de certa forma gosta de fazer também. Referências, pessoas, personalidades. Nós louvamos. É louvável, né? A gente ouve falar, é louvável essa atitude. E então louvor é isso, é a gente bendizer, a gente elogiar o Senhor. A gente celebrar porque Ele é digno. Né? A gente pode dizer que é um tipo de adoração visível que expressa de forma intencional as afeições da nossa alma em relação a Deus. Então eu sinto coisas boas a respeito dele. As experiências que Deus me proporcionou de transformação de vida e a sua revelação também me impulsionam a louvar o seu nome. Porque Ele é digno de louvor. Louvor, essa palavra louvor aparece 332 vezes na Bíblia. Lá em Efésios 5, 18, 19 fala assim, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios do Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Sabe qual que é uma preocupação que eu tenho a respeito disso? A respeito de louvor? É que ao longo da história da igreja, com I maiúsculo igreja mesmo, as traduções bíblicas, elas de certa forma não valorizaram tanto esse tema de louvor. Pastor, se eu estiver falando errado, depois você me corrige aqui, tá? Eu vou rasgando aqui, depois qualquer coisa você volta costurando, como diz o pastor Cezinha Cita. Mas eu percebo que esse tema por muitas vezes é menosprezado também, e eu não estou aqui reclamando, gente, eu não estou aqui desabafando com você. E eu não estou falando da perspectiva apenas pastoral e de liderança, mas do corpo, das pessoas como todos, os cristãos como um todo. Porque pouco se fala a respeito disso mesmo. Então a ideia que as pessoas têm a respeito de louvor congregacional é muito rasa, é muito pouco. Se resume à canção e ao que ela representa. Mas pouco se sabe a respeito do que as Escrituras falam a respeito do ato de louvar a Deus. Então, a música, o louvor, ao longo da história das Escrituras, a gente percebe que ela é usada primeiro também como uma ferramenta de ensino. Imagina que o povo daquela época não sabia ler, não, gente. O acesso aos pergaminhos, a escrita era muito limitado. Então o povo mesmo, a massa, ninguém sabia ler, ninguém sabia escrever. E muito se ensinava através de canções. Tem lá também os trovadores, né? Da Idade Média, em que os guerreiros, o sonho dos guerreiros eram que seus grandes feitos de guerra e conquistas fossem cantados pelos trovadores, para que o nome dele fosse passado de geração em geração e ele fosse conhecido na história. E a música também sempre foi usada no contexto bíblico dessa forma, de passar conhecimento, de passar história, de passar revelação a respeito de quem Deus é para as pessoas. Diferente de hoje, as pessoas não pegavam um pergaminho, abriam e saíam lendo. Era discipulado. Eles caminhavam juntos. E em algumas oportunidades eles louvavam a Deus, né? Então, louvor, como música, é uma ferramenta poderosa de comunicação. Falando de novo do meu filho Benjamin, 5 anos de idade, como eu falei. Se eu fosse tentar fazer ele decorar textos da palavra, ele não ia decorar. Se eu lesse para ele, vou ler lá Salmo 23 para ele. Ah, filho, é isso, lê 20 vezes e tal. Talvez ele decore ali as primeiras 2, 3 linhas, mas depois aquilo se esvai. Agora uma música, ele canta inteira.
Então eu adoro quando eu vejo meu filho declarando verdades profundas a respeito da palavra através de canções. E talvez ele não esteja compreendendo tudo que ele está cantando e falando ali, mas são verdades que estão entrando no coração dele, e uma hora vão fazer sentido. Uma hora ele vai entender, nossa, que legal. Agora faz sentido. Aí a gente lê a Bíblia com ele todo dia e aí quando a gente passa num texto que ele conhece alguma música que fala disso, ele, aquela música, ele já identifica, ele já faz a conexão. Esse é o poder da música. Então, eu queria que você pensasse no louvor como uma ferramenta extremamente poderosa na sua mão. Levantar das mãos. Poxa, por que eu levanto a mão? Era um costume da época. Orar com mãos levantadas, louvar ao Senhor em algumas ocasiões com mãos levantadas, e era uma prática aceitável. Então, não existe, vamos dizer assim, não existe nada místico em levantar as mãos. Mas é uma postura de rendição, de reconhecimento daquele que está sendo cantado, do nome daquele que está sendo adorado e louvado. E a gente está dizendo assim, Senhor, eu me rendo. Eu declaro essas verdades para dizer que eu não sou nada sem você. É uma postura de rendição. E isso faz muito sentido no contexto corporativo como esse. Quando você chega numa igreja, por exemplo, e que não tem ninguém de mão levantada, em uma canção, tipo Saudai o Rei Jesus que a gente cantou, uma canção, eu adoro essa música porque ela leva a gente, não tem como, se você levantar a mão, talvez você esteja amarrado no cinto aí, mas ela automaticamente, minha mão já vai, eu nem penso. Mas é estranho você olhar para uma igreja em que o louvor está acontecendo e todo mundo paradinho assim, porque a nossa postura, a nossa expressão, ela comunica uma verdade a nosso respeito. As nossas expressões corporais, elas comunicam. E isso faz muito sentido num contexto corporativo como o nosso. Porque a proposta disso aqui, da gente ser um em louvor e adoração, é a gente se permitir ser influenciado uns pelos outros. O Ministério de Louvor, ele está aqui na plataforma, ele não está aqui fazendo um show para você. Ele não está aqui para aparecer, olha as músicas que a gente está fazendo, os arranjos, é legal, é tudo lindo demais. Esse ministério aqui é uma referência musical para mim, o Thiago tem muito bom gosto. Mas não é, eles são um aqui com vocês. Eles estão junto com vocês, eles são igreja também. Eles são congregação. Para ser bem sincero com você, meu querido irmão, essa posição de líder de louvor, se fosse pela Bíblia, eu nem teria emprego. Porque ela não existe. Tem uma passagem lá falando de Asaf e tal, mas sempre foi tudo muito corporativo. E ao longo da história a gente foi evoluindo para essa realidade aqui. Mas o louvor, o culto, como igreja, a gente precisa pensar individualmente no contexto coletivo. E muitas vezes a gente, tudo bem, você às vezes faz o seu devocional lá em casa e é uma bênção, e Deus te toca, e o Espírito vem no seu quarto, fechado a 4 paredes, o Espírito se manifesta e é maravilhoso. Você tem algumas músicas lá que você já usa no seu devocional, que você já gosta e ótimo. Mas quando você vem para cá, você deixa o seu secreto para lá. Porque Deus quer falar com você de maneira diferente no corpo. Se Deus ele fala que tem algo específico para você lá no secreto, Ele tem algo específico para você também aqui, no coletivo. As duas coisas são igualmente importantes. E aí, só para você ver como essas traduções da Bíblia, que eu mencionei agora há pouco, parece que foram, de certa forma,
desvalorizando um pouco essa palavra louvor. Na verdade, existem 7 expressões de louvor na Bíblia, que no original eram 7 palavras diferentes. Tem lugares que falam que são 10 até, mas eu vou me apegar a 7 aqui, vou falar rapidinho, porque eu não quero que você decore isso, não é uma questão de decoreba, mas é questão de você saber. A Bíblia é assim? É isso que tem na Bíblia mesmo? Eu nunca vi. Porque essa é a reação que eu tenho de alguns quando eu tenho a oportunidade de compartilhar sobre isso. Mas olha só, a primeira que eu vou falar é halal. Fala assim, halal. Halal. Parece até línguas estranhas, mas é hebraico. Que significa louve ao Senhor, glorificar, vangloriar, exaltar. Lá em Salmo 22, 23 fala assim, louvem-no, halal, vocês que temem ao Senhor. Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó, tremam diante dele. Todos vocês, descendentes de Israel. Fala assim, Yadá. Yadá. Essa é outra expressão de louvor que tem na palavra também. E a tradução dela é atirar, lançar, jogar. Ou seja, lá em Salmo 138, fala assim, eu te louvarei, Senhor. Eu te Yadá, Senhor, de todo o meu coração. Diante dos deuses, cantarei louvores a ti. Então essas palavras, elas diziam muito respeito à forma que se fazia. E algumas até o conteúdo da mensagem também. 3, Barak, bem dizer. Salmo 103, 1 e 2. Bendiga o Senhor, Barak o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor de todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Ele estava ali, Barak, e esse Barak é numa atitude de humilhação, de prostração mesmo, de reconhecimento que só Ele pode prover, só Ele nos sustenta. Zamar é o 4. Cantar louvores, fazer música. Então, lá em Salmo 92, 1 fala assim, como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então ele está usando músicas, instrumentos para fazer isso. A música tem o poder de transmitir sentimentos e conceitos profundos de forma mais eficiente e duradoura. O Shabak, que é o 5º, é uma adoração suave. Talvez é lá no seu secreto, você cantando baixinho, mas ao mesmo tempo sendo intenso em adorar ao Senhor. E reconhecer sua grandeza, sua santidade, mas fazendo isso de uma maneira menos alta, um pouquinho mais baixinho. Salmo 63, 3 fala assim, o teu amor é melhor que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Shabak. Lá o Todá, confissão, ação de graça, sacrifício. Salmo 50, 23 fala assim, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Tehila, canção, esse é o 7º e último. Canção, o hino de louvor, louvor público. É o expressar publicamente, em alta voz, que Deus é o Senhor. Então, ressaltando aqui a importância do louvor no nosso contexto. Louvor dignifica a Deus. Ele ratifica tudo que já é realidade na sala do trono. Então, por que é importante o louvor ele ser profético? É a conexão com o que está acontecendo no céu. É por isso que a gente fala assim, se conecte ao Espírito Santo. Seja sensível ao Espírito de Deus. Porque quando a gente louva em conexão com o que está acontecendo no céu, é outro nível. A gente vai para outro lugar. A gente está se permitindo ser conduzido por Ele. Mateus 6, santificado seja o seu nome, assim na terra como é no céu. Salmo 96, 3, anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. O louvor ele nos alinha à nossa real posição. Ele faz com que a gente novamente declare que Deus é grande e nós somos pequenos. Que Ele pode e nós não podemos. Que eu sou completamente dependente da graça, da misericórdia e do amor de Deus.
O elogio tem apenas um dono, e é o nosso Deus. Ele merece. O louvor nos educa, ele nos ensina, é uma ferramenta teológica para nós. Às vezes você, né, como eu disse, você não decora do versículo, mas você, em uma música, aquele versículo que você não conseguiu decorar lendo, você decora através da canção, e isso vai entrando em você e vai gerando vida, vai te transformando. Louvor é uma arma de guerra. Meu irmão, às vezes a gente tenta na força do nosso braço. Uma dica para você: se está num dia ruim, se acordou com o pé esquerdo, coloca um louvor. Deixa aquele incenso tomar conta da sua casa. E você vai ver o poder que isso tem de transformar o seu dia, transformar a sua realidade. Eu não estou falando que o louvor vai resolver o seu problema, mas o louvor vai te fazer enfrentar o problema de forma diferente. O louvor na sua boca, ele muda tudo. Ele transforma a forma que você enxerga, a forma que você encara, a forma que você se comporta. Louve ao Senhor. Vamos ficar de pé? Já está caminhando para o final e sabe, o meu clamor para você, para a sua vida, para a vida dessa igreja, é que você seja intencional em incluir o louvor como uma ferramenta que aprimora a sua adoração, que vai te levar para um novo nível como adorador, que vai te auxiliar nos seus processos, nas suas decisões, que vai te ensinar, que vai mudar a sua forma de se comportar, o seu humor, que vai realmente transmitir aquilo que Deus deseja. O louvor é uma expressão do adorador que há em nós. Discípulos que um dia já disseram sim para Deus, que já aceitaram ser totalmente tomados, guiados, discipulados por aquele que é digno, aquele que é poderoso, Criador. Quando a gente louva, a gente está caminhando no sentido de restaurar essa realidade que Deus deseja tanto a respeito de nós. Esse relacionamento. Jamais louve o Senhor baseado no que você sente, mas porque Ele é digno. Às vezes a gente quer louvar a Deus porque hoje eu estou ruim, então não vou louvar. Hoje eu estou de mau humor, aí chega aqui na igreja e não se esforça para isso. A gente não louva a Deus por esforço. A gente louva a Deus porque Ele é digno. Porque independente do que você está passando, que você está vivendo, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o mesmo, Ele continua sendo poderoso. E o louvor vai quebrar tudo isso que você está sentindo. Você vai se conectar com Deus, você vai se conectar ao Espírito de Deus. Então não é pelo que você está sentindo. Outra coisa, existe um costume muito perigoso, que ele se desenvolve de uma maneira até natural, por conta desse contexto histórico todo, é que as pessoas, por não valorizarem tanto, não conhecerem tanto a respeito de louvor, chega depois do louvor para a pregação. Eu acho que isso só acontece na central, aqui não. Mas um culto coletivo em que os santos se reúnem para adorar o Senhor, o ápice do culto não é a pregação é importantíssima, não estou dizendo que não é. Ela é essencial para a igreja, mas o ápice de um culto é a presença de Deus, gente. E não importa qual música que está cantando, se é uma que você gosta ou você não gosta, ou o pregador. Esses dias eu recebi uma mensagem no meu direct no Instagram lá, a pessoa perguntando assim: Renato, é você que vai dirigir o louvor e o Paulo que vai pregar? Eu nem respondi. Porque essa mentalidade restaurante do crente é um absurdo, gente. A impressão que dá é que você chega para a igreja, você chega na igreja, pega o cardápio e escolhe o que você quer no dia.
É triste, mas muita gente está assim. Existe poder na nossa adoração. Existe mover de Deus na nossa adoração. Existe concordância na nossa adoração, no nosso louvor. Quando a gente canta com uma só voz, quando 2 ou 3 se reúnem e declaram, e dizem, e apontam, e profetizam, será ligado no céu. E o louvor é uma arma de concordância poderosíssima, porque nós todos aqui cantamos as mesmas coisas quando entoamos louvores a Deus e declaramos coisas poderosas. Nós profetizamos sobre a nossa vida, nós declaramos que o Senhor é Rei, nós levantamos um altar de adoração através dessa coletividade que a gente vive na igreja. Então, meu irmão, valorize o louvor. Louvor é uma ferramenta poderosa na sua mão, é uma ferramenta poderosa na vida da igreja. Feche seus olhos e comece a louvar o Senhor. Comece a louvar o Senhor. Talvez não com música agora, mas comece a declarar, comece a elogiar o Senhor com as suas palavras nesse momento, na liberdade do Espírito de Deus. Eleve sua voz, elevamos. Uma igreja que é madura em adorar e louvar o Senhor, ela vai para outro nível. Uma igreja que é madura e compreende o quão importante o louvor é no seu contexto de vida cristã e de igreja, vai para outro nível. Uma igreja que é madura e louva ao Senhor apropriadamente, não está esperando apenas os presentes que Ele tem para você, mas você está na expectativa, na verdade, de adorar o Rei dos Reis, porque Ele é digno, porque a sua revelação já bastou o suficiente para você entender que Ele é a sua herança, que Ele é seu maior presente. Então vamos lá, eleve sua voz, louve ao Senhor, louve ao Senhor, traga à memória o que Ele é e o que Ele fez para você nesse momento. Independente de ter alguém conduzindo você aqui, comece a louvar o Senhor agora. Comece a encher esse lugar aqui de incenso agradável ao Senhor. Ele se agrada disso. Esse incenso ele vai subindo, ele chega ao trono, e de lá ele transborda, ele derrama, ele toca, ele vem. O Espírito de Deus se faz presente.